Cordiais irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita, irmã Sheila, que me ouvem neste momento para a preleção que iremos fazer a partir desse instante a respeito de um tema muito importante sobre as nossas vidas. As nossas provas, as provas alheias, a atenuação das provas, o que podemos fazer e como devemos nos comportar em relação aos desígnios estabelecidos por nós e por Deus para a nossa vigiatura carnal. Então, um assunto que foi extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, no item número 26, nos trata especificamente desse assunto. Todos nós espíritas, iniciantes no espiritismo, simpatizantes da doutrina espírita, bem sabemos que não estamos na Terra por acaso, por um passeio, por um tempo especificado pela divindade, mas com uma determinação muito superior, que é da nossa própria evolução. Deus nos facultou este momento de convivência nesse período muito difícil que estamos vivendo nos dias atuais para a nossa evolução, para o nosso progresso. Uma das leis morais da vida, progredir sempre, incessantemente. Mas quando nós nos adentramos no vaso carnal, para os compromissos que assumimos no mundo espiritual, para aqui desenvolver as tarefas planejadas, nós tivemos um largo período de preparação. Muito tempo nos foi legado para que nós pudéssemos estudar, nos reunirmos com os benfeitores, com os espíritos familiares, com os nossos amigos, com os orientadores espirituais, para que nós pudéssemos, então, nos adentrar nas sombras da terra, para a nossa tarefa, bem preparados, bem determinados, com o fato a cumprir. Nós podemos encontrar no livro do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, um dos seus primeiros livros. De fato é um libreto, é um opúsculo, um livro pequeno, de poucas páginas. E nesse capítulo número 1, ele nos fala da reencarnação. Obviamente que André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos legou muitas informações na série André Luiz, Missionários da Luz, Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna e tantos outros. Mas Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Valdo Pereira Franco, ele nos traz essas informações preciosas no capítulo número 1, cujo título é Reencarnação. A reencarnação é base, é uma pedra de toque da doutrina espírita. Ela é a orientação fundamental e é o que nos distingue das demais religiões, das demais doutrinas, das demais seitas. A reencarnação, isto nos propicia, então, as experiências seculares, as experiências na carne, múltiplas vezes, com diversas personalidades. Hoje, eu sou fulano, mas já fui ciclano, já fui beltrano, e assim por diante. Essa alternância também no gênero. Hoje, o gênero masculino, mas, quiçá, ou no futuro serei do gênero feminino. Nós temos que alternar esta posição para podermos evoluir e aprendermos nas diversas dificuldades de cada gênero como podemos atender à lei do progresso.
Então, Manuel Filomeno de Miranda, ele nos apresenta um panorama onde essa preparação é uma preparação muito séria. Nós estamos falando de espíritos de evolução média, como nós, a grande maioria de nós. A grande maioria, digamos, 90%, quizá até mais da humanidade, espíritos medianos, não vamos considerar os espíritos violentos, embrutecidos, voltados eminentemente para o sexo, aqueles que aparecem no último livro de Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração, onde vemos ali entidades perversas, realmente espíritos ainda embrutecidos, voltados exclusivamente à violência, ao mal, e que vivem num ambiente, numa ambiência de trevas, de dores, de sofrimentos. Não vamos considerar esses espíritos, porque eles podem ter uma reencarnação ou um retorno à carne de uma forma assim compulsória. E os espíritos mais evoluídos do que nós, aqueles que são paradigmas da humanidade, que são orientadores, são os benfeitores, têm uma preparação muito mais larga do que a nossa, muito mais larga. Outro dia assisti uma preleção de Divaldo Franco, em uma de suas lives, e ele reencarnou no dia 5 de maio de 1927. No mesmo ano, alguns meses antes, desencarnou aqui na costa baiana, em um navio, o nosso Manuel Viana de Carvalho, espírito muito nobre. E ele disse que a desencarnação dele foi justamente para que ele pudesse acompanhar a trajetória e a evolução de Divaldo como tribuno, como espírita. Manuel Viana de Carvalho foi, durante o seu período que esteve na Terra, um brilhante orador, tribuno, homem com a palavra farta, com conhecimento da história, da ciência, da física, da química, um ilustre palestrante. Manuel Viana de Carvalho, ele foi, digamos, o professor de Divaldo Pereira Franco, para que Divaldo então pudesse fazer as palestras magníficas que falam nos dias de hoje. E ele disse, Divaldo, que quando se adentrou no Teatro Guarani, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, quando ele chegou no saguão, ele ouviu um homem falando. Mas interessante, como é que convida uma pessoa para fazer uma palestra antes que eu faça a palestra? Tem algo errado. Então ele foi se adentrando e disse que viu no palco uma visão psíquica, um homem realmente falando, fazendo uma palestra sobre o batismo. O batismo, justamente essa palestra que ele estava desenvolvendo, o nosso Manuel Viana de Carvalho, em espírito. Ele disse assim, depois a Divaldo, hoje eu vou te inspirar para fazer a palestra. Mas quando eu fiz aqui, épocas passadas, esta palestra, você, no mundo espiritual, me inspirava para que eu desenvolvesse o tema. Então, veja que maravilha. Então, esses espíritos, que têm um aprendizado mais largo do que o nosso, são espíritos voltados exclusivamente para o bem, têm uma preparação muito mais rica, muito mais detalhada, com professores mais ilustres, com um tempo muito mais largo de preparação. A benfeitora Joana de Ângeles, que é a fundadora do Centro Espírita Caminho da Redenção, conhecida como Mansão do Caminho, logo a sua desencarnação no Convento do Carmo, como Joana Angélica, ela foi ao mundo espiritual, e já em 1822, e logo depois, por volta de 1830, ela já começou a preparar o advento da Mansão do Caminho, no bairro de Pau da Lima, em Salvador, pedindo autorização para Francisco de Assis para desenvolver a obra que seria mais tarde fundada por ela.
Francisco de Assis anuiu, concordou que ela fosse uma obra voltada para a educação. Mas, devido à posição dele, Francisco de Assis, no serviço de assistência aos mais necessitados, aos pobres, aos deserdados, às criaturas em sofrimento na terra, ele pediu também que tivesse uma parte de assistência social, e que é o que hoje a casa desenvolve: educação, saúde e assistência social. Então, esses espíritos, na preparação que nos fala Manuel Filomeno de Miranda no seu livro, tem um largo período para que eles realmente compareçam ao proscênio da Terra com uma estrutura muito bem determinada e com um trabalho muito bem feito. Eu me recordo, neste momento, de uma obra também de Manuel Filomeno de Miranda, Nos Tormentos da Obsessão. Nos Tormentos da Obsessão é um livro onde nós temos diversas histórias de espíritos que, comparecendo à Terra, tiveram as suas tarefas aqui desenvolvidas, mas não tiveram, digamos, não tiveram o sucesso desejado. Não atenderam àquela preparação do mundo espiritual. Então, esses espíritos com tarefas determinadas exigem uma preparação. É como se fosse uma aula, um compromisso assumido, um contrato. Faz um contrato do que vem fazer aqui na Terra. E aí não cumpre o contrato. Não atende às premissas do contrato. Então, o nobre espírito Eurípides Barçanufo fundou um hospital chamado Esperança, para atender os espíritas que, retornando ao mundo espiritual, se encontravam numa situação de muita dor e de muito sofrimento, sendo então recolhidos neste hospital para os devidos tratamentos das suas almas sofridas. Então, vemos que no mundo espiritual existe um grande investimento que é feito na grande maioria das criaturas humanas, nos diversos segmentos da sociedade, não somente no segmento da doutrina espírita, mas no segmento das demais religiões, das demais ciências, para que a evolução, o progresso da humanidade possa acontecer. Bem, vejamos que quantos espíritos, quantas pessoas, quantas almas estão envolvidas no desenvolvimento da vacina do Covid-19. Obviamente, quiçá, nesse mundo espiritual, não houve uma preparação desses nobres espíritos, médicos, farmacêuticos, pesquisadores, biólogos, bioquímicos, para que pudessem, quando chegasse a doença até nós, esse vírus que se alastra sobre a Terra, eles pudessem então estar preparados e fazer as devidas atividades para o desenvolvimento da vacina do Covid-19. Então, nada na vida é por acaso, tudo tem uma razão de ser. Mas nós estamos num processo de evolução. Eu diria que a nossa evolução já é bastante larga. Já caminhamos um bom período sobre a face da terra e, quiçá, em outros locais da casa de meu pai, como nos disse Jesus. Então, hoje, nós ainda possuímos uma alma ainda muito brutalizada, ainda com muita animosidade, com muitos problemas interiores. Quantas pessoas, estamos no outubro amarelo, quantas pessoas se suicidam por razões diversas, com dinheiro, com amor, sem amor, insatisfeitas consigo própria e retiram a própria vida. Isso é falta de Deus, falta de conhecimento de Deus, falta de acreditar que existe uma regência maior no planeta. Então nós estamos ainda num nível médio de evolução.
E naturalmente carregamos conosco muitas mágoas, muitas tristezas, muitas infelicidades nossas, infelicidades ocasionadas pelo próximo. Mas nós, nesse estado ainda primitivo de evolução, temos também uma alma que começa a brotar os primeiros passos da espiritualidade, do conhecimento da vida superior. A doutrina espírita é um manancial riquíssimo de conhecimento, de bondade, de amor, de esperança, que nos faculta nos adentrarmos num outro nível de consciência. A doutrina espírita tem uma peculiaridade especial de apacentar a alma, de dulcificar o indivíduo, dar mansuetude. A doutrina espírita nos dá mais paciência, mais resignação. A doutrina espírita não veio para curar os corpos dos indivíduos. E são fenômenos que acontecem, fenômenos de cura espiritual, seja com cortes físicos ou simplesmente com assistência espiritual. Mas essa não é a tarefa fundamental da doutrina espírita, curar os corpos. O importante é curar a alma. Isto que é importante. A doutrina espírita veio para curar a alma e esclarecer as consciências do indivíduo na humanidade. Então, quando nós estamos nesse mundo espiritual muito mais rico do que o mundo físico que nós vivemos, muito mais belo, muito mais limpo, muito mais claro, muito mais lúcido, de essa riqueza, da riqueza cultural, a riqueza das informações, é o mundo causal. Nós somos como se fosse o efeito, é um mundo mais enriquecido. Então, neste mundo, nós fazemos a nossa preparação. Como é que nós nos preparamos para, digamos, nos formarmos como engenheiro, ou como médico, ou como enfermeiro, e assim por diante? Nós temos um largo período de preparação, que começa no jardim de infância, no ensino fundamental, no ensino médio, depois da faculdade e assim por diante. Pois nessa preparação, nos diz Manuel Filomeno de Miranda, nós nos preparamos da mesma forma. Nós vamos frequentar as aulas, nós faremos reuniões com os nossos benfeitores, eles irão dizer, olha fulano, você tem muitas virtudes, as suas virtudes são estas, aquelas outras, mas você também possui um largo arcabouço ainda de defeitos que você deve suprimir para que surjam mais ricas suas virtudes. Então, nós temos que ter paciência, aprender com os benfeitores o que nós podemos desenvolver para que a nossa evolução aqui na Terra seja real. Então, eles nos apresentam um plano e nós vamos trabalhar em cima daquilo que nós necessitamos. Por isso são os orientadores. Manuel Filomeno de Miranda nos fala dos orientadores, nos fala dos espíritos familiares que ficam junto conosco, nos dando, digamos assim, apoio, que irão nos acompanhar durante o processo da reencarnação. E tem os espíritos, inclusive, ele chama de fiadores. Quando eu falei de contrato, eu me lembrei justamente dos fiadores. Eles afiançam a nossa reencarnação, porque é feito um investimento. É feito um investimento. Imagine o investimento que foi feito pelo mundo espiritual em Francisco Cândido Xavier, em Dona Zilda Gama, em Ivone do Amaral Pereira, em Divaldo Franco. Quantos anos a benfeitora Joana de Ângeles disse a Divaldo Franco: eu usei mais de 100 anos da minha vida para você, preparando você. O Divaldo hoje tem 94 anos. Então, só nesse período foram 94 anos acompanhando. E o período anterior, todo. Então, praticamente 100 anos agora e 100 anos antes. Só na preparação
desde 1830 até os 150 anos, digamos, de preparação. Emmanuel com Francisco Cândido Xavier. Então, vejo, é um investimento. É um investimento que Jesus faz, que os benfeitores espirituais fazem, que os nossos fiadores escrevem no nosso livro, nesse livro Tormentos da Obsessão. Há um fato muito curioso de um médium que estava tendo uma conduta irregular na face da Terra. Então ele foi desdobrado, compareceu ao mundo espiritual, numa reunião com o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E o doutor, eu estou resumindo a história, o doutor Adolfo Menezes Bezerra de Menezes, ele apresentou ao rapaz, dizendo: olha, meu filho, olha aqui, olha a lista que você, dos compromissos que você assumiu. Diz que era num nível onde as letras eram douradas e brilhava como se fosse a face do sol. Você aqui diz que iria amar a Jesus, o seu compromisso com os pobres, com a assistência social, você se dedicar à saúde dos mais necessitados e assim por diante. Ele não fez nada disso. Estava se desviando. Os interesses deles eram egóicos, próprios, do próprio ego, da própria vontade, da própria vaidade, e não com os compromissos assumidos no mundo espiritual. O nosso período na Terra é muito curto. A nossa vida aqui é muito curta. 50, que seja 90, que seja 100 anos, mas é muito curta. É um período muito pequeno diante da grandiosidade da vida eterna. É um segundo. E às vezes nós nos comprometemos neste segundo por muitas horas de sofrimento. Por isso não vale a pena nós nos desviarmos do caminho reto. Se no caminho reto nós somos vilipendiados e apedrejados, imagine no caminho tortuoso o que não seria de nós. Imagine que hoje nós caminhando no bem, com boa intenção, com boa vontade, nós sofremos os mais diversos tipos de ataques na área do mundo material, com calúnias, difamações, com traições e outros itens. E também o investimento no mundo espiritual inferior, que tenta obstaculizar o nosso desenvolvimento e o progresso da humanidade. Então, é feito um investimento, mesmo que em pequenas proporções, também é feito pelos benfeitores espirituais um investimento nas nossas pessoas, principalmente aqueles que se adentram pelo conhecimento da doutrina espírita. Obviamente que esses espíritos orientadores, Irmã Dulce, Alberto Schweitzer, Madre Teresa de Calcutá, são espíritos nobres, superiores, têm a preparação mais larga, um enriquecimento melhor, e eles também têm uma força de vontade maior. Eles são mais resistentes às facilidades do mundo. O que nos acontece é que as nossas fraquezas, que Kardec chama das nossas más inclinações, nós, quando nos adentramos no corpo carnal e começamos a nossa vida, que é acompanhada, para e passo, pelo nosso anjo da guarda, pelos espíritos familiares, pelos benfeitores, nós nos fascinamos, porque brota em nós as experiências anteriores. Vou dar um exemplo. Digamos que você seja um homem com tendência ao furto ou ao roubo, algo similar. Mas você desencarna, volta ao mundo espiritual, se prepara, diz: não, eu não vou mais roubar, eu não vou prejudicar meu próximo, o dinheiro que eu ganhar vai ser, eu só vou usar o dinheiro que eu ganhar, que é o fruto do meu sangue, que é o fruto do meu suor, que eu me determino a ser assim. Então você vem à Terra, fez lá o compromisso, assinou o contrato de se comportar assim. Os benfeitores disseram: olha, a sua fraqueza é pegar o dinheiro do próximo. Você
digamos, não tem outros maiores, mas você tem uma tendência a querer se beneficiar daquilo que não é seu. Então você comparece à Terra e de repente você vai nascer aonde? Você vai nascer para ver se você realmente está convicto no meio das facilidades. No meio das facilidades. Com pessoas que lhe criam facilidades. Essa é a prova. É a prova. Porque se você nascer e conviver com pessoas determinadas, que não vão lhe criar nenhuma tentação, qual vai ser o seu mérito? Nenhum. Você não vai ter mérito. Porque a prova, digamos assim, a prova foi fácil demais. Então, para provar, nós temos que fazer uma prova bem feita. Então, você vai nascer no meio das facilidades. Aí vem, não, fulano, olha, nós temos esse caminho aqui, aquele caminho ali, quem sabe vamos facilitar as coisas, e aí você acaba voltando ao proscênio anterior e fazendo as mesmas coisas que fez em reencarnações anteriores. Aí retorna para o mundo espiritual como o quê? Como um fracassado. Como um fracassado. Aquele que não cumpriu o contrato. Obviamente que os espíritos, os nossos auxiliares, eles dizem, olha, você não queira muito numa reencarnação. Não queira sair desse estado que você está hoje de evolução para dar um salto quântico evolutivo. Porque você não tem capacidade, você não tem estrutura interna. É como se eles dimensionassem os nossos ombros para o peso que nós podemos carregar. Olha, você tem capacidade de carregar 100 quilos. Mas se botar 120, você vai dobrar o joelho. Não vai conseguir. Então é justamente essa sensibilidade que nós temos que ver durante a vida. Nós vamos carregando aquilo que nós colocamos nos nossos ombros, que são as provas. As provas. Então, nesse capítulo, nesse item 26 do capítulo 5º do Evangelho, nós não podemos sobrecarregar mais, porque nós já vemos com uma carga específica. Deus nos deu uma carga específica, estritamente dimensionada para a nossa capacidade de resistência. Então, se você começa a criar mais coisa além do que você já tem de compromisso, não vai aguentar. E vai retornar ao mundo espiritual nesta condição deplorável, necessitando ser internado no hospital Esperança. E ainda me pergunto assim, se tiver mérito de ir para o hospital, que pode ser que não tenha mérito. Não tenha mérito para ser acolhido no Hospital de Eurípides Barçanufo. Então, veja, meus irmãos, nós não podemos aumentar mais. O que é aumentar mais? Nós temos as provas determinadas e estabelecidas por nós e pelos benfeitores. E diz, olha, isso aqui você pode carregar aqui os 100 quilos. Mas se nós, na vida, nós criamos aflições a mais para nós, começamos a criar problemas a mais para nós não iremos aguentar e acabaremos voltando, então, dessa forma lamentável para o mundo espiritual. É muito importante nós termos essa consciência. A consciência da preparação, nós somos muito bem preparados no mundo espiritual. Nós temos que ouvir a voz da consciência. Tudo o que nós temos que fazer está escrito dentro de nós. Nós sabemos exatamente o que é o bem e o que é o mal. Se você faz uma coisa e ficou em dúvida, você se questiona ou faz a pergunta: que faria Jesus no meu lugar? Divaldo Franco tem uma palestra maravilhosa a respeito de um pastor americano, numa igreja lá na Califórnia, que ele fez justamente uma palestra em cima desse tema em um livro. Que faria Jesus no meu lugar? E ele propôs a seus discípulos que eles ficassem 1 ano antes de qualquer questionamento da vida, ele faria a pergunta: a partir de hoje eu vou me comportar assim. Quando eu tiver dúvida no que eu faço, eu vou perguntar: que faria Jesus no meu lugar? Então ele diz que o primeiro discípulo da igreja dele
chegou e disse para ele, pastor, eu cheguei lá no meu jornal, sou editor do jornal, e tinha um anúncio muito grande de uma luta de boxe que aconteceu no Madison Square Garden, em Nova York, e foi algo fantástico, é uma notícia fantástica e vou ter que divulgar. Eu pensei assim, mas será que o que faria Jesus no meu lugar? Será que Jesus ia divulgar ou colocar no seu jornal uma luta de boxe? Ou algo assim que as pessoas ficam se degladiando como dois animais em cima de um ringue? Ele disse, não, eu não vou mais. Essa notícia, eu não vou colocar no jornal. Aí o redator-chefe disse, mas chefe, o senhor não vai colocar uma notícia tão importante? Eu disse, não, você reúne todas aqui do nosso jornal, que a partir de hoje eu não vou divulgar as coisas ruins. O nosso jornal de hoje vai divulgar as coisas boas, os bons acontecimentos, as boas notícias. O outro tinha, digamos, um grande contrato, uma companhia de, de cigarros. E ele, então, resolveu romper esse contrato com a companhia de cigarros e tomar um outro rumo na sua vida. Então, o que faria Jesus no meu lugar? Na dúvida, pergunte. Pergunte a si mesmo. E você vai encontrar facilmente a resposta. Então, as provas da vida são aí. Não vamos aumentar as nossas provas. Eu me lembro de uma história muito interessante, para finalizar, a respeito de uma senhora. Essa senhora, ela observava muito, digamos, os grandes mensageiros da humanidade. Então, na cidade que ela morava, ela observou que tinha um sadhu. Um sadhu era digamos, um sadhu indiano, que ele era muito respeitado pelo, pelos seus diversos discípulos, como um homem muito nobre, um homem de ética muito retilínea, mas que ele estava, digamos assim, numa situação de muita pobreza. Então, ela, que era uma mulher rica, ela resolveu acolhê-lo na sua casa. Então, ela recolheu o sadhu, colocou nas dependências especiais, onde ele pudesse receber todo o atendimento, onde ele pudesse meditar, onde ele pudesse orientar e desenvolver naturalmente as suas atividades. E ele, então, assim foi feito. E ela deu todo o apoio, toda a logística para que tudo acontecesse bem. Mas ela queria ter, assim, digamos assim, fazer um teste com o sadhu. Então ela contratou uma bailarina dos 7 véus. Ela disse, olha, você vai fazer uma experiência para mim. Você é uma mulher muito sedutora e você, então, vai se insinuar para o sadhu. Em determinado ponto, eu não estou em casa, você vem e vai tentar seduzi-lo com a sua dança, com os seus maneios, com a sua forma, para ver se, então, você consegue penetrar na fraqueza, porque nós temos sempre, todos nós temos uma fraqueza. Está no livro também de Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda nos diz que no mundo espiritual inferior nós temos 4 fraquezas, né? O sexo, o dinheiro, o poder e, digamos assim, a beleza externa, que é uma grande prova também. Então nós podemos cair num desses itens que os espíritos que nos envolvem, os espíritos das sombras, eles procuram sempre nos atacar num desses 4 pontos. Então ela queria testar, ela já viu que ele não tinha nenhuma fraqueza em relação a dinheiro. Em relação à vaidade, ele absolutamente não se interessava. A postura dele era muito simples, um homem muito quieto, muito pacato. Não tinha interesse por dinheiro, por poder, muito menos, nada. Então ela pensou assim, então a fraqueza dele deve ser o sexo. Então eu vou tentar criar uma condição para ver se realmente ele é um homem determinado nas suas convicções. Então, em determinado momento, a bailarina foi, fez aqueles encantamentos todos, e o sadhu nem se manifestou em nada, absolutamente nada. Ele olhou, ela fez todas as artimanhas possíveis, e ele passou incólume na prova. Incólume na prova.
Então, a moça disse, olha, está aqui, a senhora me deu 5 moedas de prata, estou lhe pagando, estou lhe devolvendo, não. Nosso trato, se você tiver sucesso ou não, era lhe pagar. Então, eu lhe paguei, estou aqui lhe dando o restante do dinheiro, porque você fez a sua tarefa. Está cumprida a sua tarefa. E a senhora, depois foi ter um encontro com o Sadhu. E ela expulsou o Sadhu da sua casa. Expulsou, dizendo que ele não era um homem digno. E ele perguntou assim, ficou extasiado, mas por que eu não sou um homem digno? Porque eu esperava justamente de você isso que você fez. Você não se envolveu, não teve nenhum envolvimento com a bailarina. Mas eu esperava muito mais de você. Eu esperava que você conversasse com ela, que você a convertesse aos seus princípios. Ela lhe veio trazer a tentação, mas você deveria dar para ela o amor, a conversão, o que você não fez. Então, ela ficou decepcionada com ele. E ela tinha razão. Qual era a tarefa dele? Era converter as pessoas pervertidas ou incautas que chegassem até ele. Então, esse foi uma prova que ele não passou. Né? Ele atendia todos os requisitos, mas não era voltado um homem para a caridade. Por isso que Kardec, então, nos enfatiza sempre que fora da caridade não há salvação. Não há caridade essencialmente somente material, mas a caridade espiritual, a caridade da palavra, a caridade do amor, do carinho, do ouvido. Ouvir é uma caridade. Uma pessoa desesperada, levar um consolo, amigo, a palavra, orientar a pessoa. Quantas pessoas podem nos chegar no atendimento fraterno e nós conversarmos, acalmarmos, dulcificar a pessoa? A pessoa, quando chega na porta da casa espírita, se ela for bem atendida, ela volta. Ela volta, vai começar a se interessar. Então você aí fez uma conversão, fez um atendimento fraterno, criou condições para essa pessoa modificar a sua vida. Então, meus irmãos, concluindo essa nossa pequena preleção de hoje, eu concluo que nós temos muitas responsabilidades que nós trazemos do mundo espiritual, que são as provas das nossas vidas. As provas que não foram impostas por Deus. Foram provas que nós desenvolvemos, que nós preparamos com os benfeitores espirituais para o nosso progresso e para a nossa evolução. Não criemos mais aflições para nós, nem para aqueles que nos cercam. Não vamos revolver a ferida já machucada, já dolorida. Procuremos apacentar nosso espírito, dulcificar as nossas ações, nos tornarmos mansos, dóceis, pacíficos, sendo orientadores, buscando o autoconhecimento, sabendo da nossa potencialidade. Eu posso fazer X. Essa é a capacidade do meu conhecimento. Essa é a capacidade da minha alma, da minha capacidade. Você não pode, às vezes, fazer mais do que você já faz. Eu sempre digo uma frase interessante. É preferível ser um bom pedreiro e levantar a parede retinha, direitinho, do que ser um mau engenheiro. Então, se você nasceu para ser um bom pedreiro, seja um bom pedreiro. Se você nascer para ser engenheiro, seja um bom engenheiro. Tenha noção do seu conhecimento. Se você nasceu com a potencialidade intelectual avantajada, utilize isso para o bem. Não seja hacker. Não seja ladrão de senha alheia ou especialista em internet para roubar e prejudicar os outros. Você está usando mal as suas propriedades. Então você não vai passar na prova. Nessa prova da intelectualidade ou na prova da beleza,
que é uma prova difícil, a prova da riqueza, mais difícil ainda. Então a gente pensa que a riqueza é tudo, na riqueza é uma prova muito difícil para todos nós. Então, meus irmãos, nós conversamos hoje sobre provas, exclusivamente sobre provas. Eu agradeço muito a atenção de todos, desejo que tenhamos uma semana muito feliz, que Jesus nos abençoe, que nos dê a sua paz e desejo a todos que permaneçamos em paz e que a felicidade nos envolva em todos os momentos. Que assim seja.